na Libertadores. Que só o Palmeiras do Abel tem conseguido repetir tantas vezes. Mais um moleque pro Palmeiras vender mais caro do que vendeu o Estevão. Rapaziada, e é lindo demais ver como os antes estão rendidos de joelhos ao Palmeiras. A esse Palmeiras espetacular, gigantesco, monstruoso, que é o Palmeiras de Abel Ferreira. Pelo menos foi assim que falou o Pilhado, pessoal. Vocês vão conferir a análise do Pilhado, como ele está totalmente rendido ao Palmeiras. Não poupou elogios ao Palmeiras, ao Abel. Vocês vão conferir aí a análise dele nesse vídeo. Também a análise do Flávio Prado lá na Jovem Pan, beleza? Alguns comentários aí, enfim. E no final do vídeo tem alguns comentários também de outros comentaristas Brasil afora aí, tem Jorge Igor, tem o Alex Miller lá da Gazeta Esportiva. Então o vídeo tá top demais, tá recheado, reações Brasil afora de toda a imprensa esportiva, a mídia esportiva a respeito desse super Palmeiras, dessa virada espetacular, enfim. Sem mais enrolação, pessoal, bora direto pro vídeo. O Palmeiras classifica de forma heróica na Libertadores. O Palmeiras monstruoso na Libertadores. E uma coisa, eu falei muito ontem dessa monstruosidade do Palmeiras. Eu falei muito desse culhão que tem o Palmeiras, porque é um time gigante. É gigante demais, e ontem a gente no Canelada falou muito sobre isso. Mas hoje eu quero abrir aqui de uma forma diferente. Eu quero botar uma imagem aqui que essa, para mim, é a imagem do Palmeiras, tá? Vamos botar aqui, tá? A imagem do Palmeiras. Me avisa, Kaique, se eu tô travando, se eu não tô, porque aqui para mim tá um pouco, pode ser do Zoom. Ó, essa é a imagem que eu quero abrir o programa hoje. Porque é graças a esse cara, tá? Que o Palmeiras é gigantesco hoje em dia. É graças a Abel Ferreira que o Palmeiras chegou aonde está hoje em dia. Olha a imagem desse cara que já ganhou 2 Libertadores, que já ganhou 2 brasileiros, que já ganhou Copa do Brasil e que vai para sua 3ª final de Libertadores da América. E olha como esse cara reagiu ao jogo. Olha como esse cara reagiu à classificação. O Abel Ferreira, ele é o retrato do que virou o Palmeiras. Ele é o retrato de um Palmeiras com coragem. Ele é o retrato de um Palmeiras com força, com disciplina, com vontade. E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre o Abel Ferreira, porque o que esse cara faz no Palmeiras é histórico. E o que eu falei ontem, eu repito, Abel Ferreira já está entre os maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Da história do futebol brasileiro. O Abel é foda. Eu sei que tem gente que ainda resiste a falar do Abel Ferreira. Muitas vezes também, porque não gosta muito da pessoa Abel Ferreira. Mas não dá para não elogiar o que esse cara faz. Não dá para não elogiar o que ele transformou esse Palmeiras. Porque eu sempre tenho essa discussão com o Flávio Prado, que ele diz, mas qualquer um que tiver no Palmeiras vai ganhar título. Não vai construir uma era como construiu o Abel Ferreira. Não vai. Ninguém vai construir o que esse cara construiu. Ele é muito grande para o Palmeiras. E ele é grande para o Palmeiras porque ele vive o Palmeiras. Ele não tem praticamente família. E ele já falou isso várias vezes. Ele abdicou de uma vida familiar, de uma vida particular, como muitos outros treinadores. Vamos ser justos, mas não são todos. E além disso, esse cara, essa imagem que eu abri o programa hoje, ela mostra que esse cara não perde o tesão de ganhar, pô. É o seguinte, é bom a gente deixar isso claro.
Se tem um time que poderia tirar essa diferença, esse time era o Palmeiras. E sabe por que isso acontece? Porque esse Palmeiras, ele não aceita perder. Esse Palmeiras é um time que, quando você está vendo o jogo desse Palmeiras, tá 2-0 para o adversário. Você nunca fala, já era. Nunca, nunca. Você nunca, quando se relaciona a esse Palmeiras, ele pode estar perdendo de 2-0 com 10 minutos, 15 do segundo tempo. Você vai falar, não acabou. Esse Palmeiras pode virar, porque é um time que busca até o final. Quando você faz um comentário, você tem que ser informado. E eu desconhecia uma coisa estratégica, básica. Se eu tenho essa informação, eu falo totalmente diferente. Você sabe onde a LTU treinou? Sabe onde a LTU treinou? No Corinthians. Cara, véspera do Dia das Bruxas, jogo decisivo de Libertadores, foram treinar no Corinthians. Se eu tenho essa informação, eu falo assim, o Palmeiras não precisa nem entrar em campo porque ele vai ganhar sozinho. Olha onde eles foram treinar. Eu não tinha essa informação. Cara, devia ter, né? Porque é uma informação estratégica. Como é que os caras vão treinar no Corinthians para jogo de Libertadores? Mas isso vem com manhaca, véspera do Dia das Bruxas. Meu Deus do céu. Então, eu queria me desculpar porque eu não tinha essa informação. Se eu tivesse, a opinião seria outra, não porque eu achasse que era quase impossível, e se fosse hoje de novo, falaria de novo. Tanto que poucas vezes isso aconteceu em Libertadores e só uma vez em semifinal de Libertadores. Com relação ao todo o resto que foi falado, o Palmeiras corrigiu ontem as besteiras que o treinador fez lá em Quito. Nem o São Paulo perdeu de 3-0 lá. Nem o São Paulo, que hoje... Então, nada a corrigir, nada. Ele corrigiu as besteiras que fez lá. Por causa dele, quase o Palmeiras não passa outra vez. Aí conseguiu passar. Parabéns ao Palmeiras, à sua organização, ao seu elenco de 700 milhões de reforços. Isso não tem nada a ver com Abel Ferreira, né? 700 milhões de reforços. E aí, claro, o Palmeiras, com a sua força, com o seu gigantismo, com a sua história enorme, que vem de muito tempo. O Palmeiras é o time que mais vezes participou de finais, de Libertadores, de semifinais. E isso também não começa com o Abel Ferreira, já vem bem antes dele. Então o Palmeiras, com o seu tamanho, com o seu gigantismo, com o investimento altíssimo em sua organização, o Palmeiras chega a mais uma final. O trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, ele não é só o maior da história do clube, ele é um dos maiores já vistos no futebol brasileiro. Isso é importante dizer. E é impressionante que uma das maiores viradas desse trabalho tenha surgido agora em 2025 na semifinal contra a LDU. Primeiro pelo ineditismo do resultado, porque nunca na história do mata-mata da Conmebol Libertadores um 3-0 na ida tinha sido revertido. Mas também é impressionante porque essa virada vem justamente no pior ano, no ano mais desafiador, mais difícil, de maior pressão em cima do trabalho do Abel Ferreira. Principalmente pelas duas frustrações contra o Corinthians, a perda do título paulista e a eliminação na Copa do Brasil. O que se viu de lá para cá foi um Palmeiras reinventado, com uma nova dupla de ataque e um comportamento avassalador no jogo da volta. E aí, a Abel, o que é de Abel? Se errou na estratégia no primeiro jogo, e errou, se errou ainda mais em não consertar os erros no primeiro tempo e tomar o placar dilatado que tomou, acertou ontem em cheio, correu um risco alto com a escalação, com uma linha de 3, só o Andrés Pereira de volante, Alan Piquerez espetados, o Sousa para dar mais presença de ataque e muito volume. Podia dar errado? Claro, mas deu certo. O Palmeiras amassou a LDU, foram 19 finalizações só no primeiro tempo e conseguiu uma vitória histórica que só o Palmeiras do Abel tem conseguido repetir tantas vezes. Bom, minha gente, aqui no Allianz Parque ainda, depois da vitória histórica, 4-0 do Palmeiras sobre a LDU, agora o torcedor respira aliviado, porque foi uma semana realmente muito difícil, depois de ter tomado de 3 em Quito, mas na volta, apesar do temor, apesar de algumas desconfianças, mas veio o momento da euforia, da alegria e do alívio. Afinal de contas, qual time, se não o Palmeiras, poderia fazer essa remontada? Isso, é claro, é coisa do Palmeiras, que é o time da virada, sem dúvida nenhuma, e já mostrou em outras oportunidades e comprovou na noite dessa quinta-feira. O Abel Ferreira fez um trabalho magnífico e muita gente fala, agora você puxa o saco do Abel, antes você mete o pau, você não sabe o que você quer.
Não, vocês que falam isso, que não têm noção do que é a análise de um jogo quando o técnico vai bem e de um jogo quando o técnico vai mal. Nesse jogo contra a LDU, o Abel foi perfeito. Talvez tenha sido o grande trabalho dele num jogo de futebol como técnico do Palmeiras. O que ele fez desde o começo, desde a escalação até as alterações durante a partida, tudo perfeito, tudo deu certo. A começar do Alan, foi uma escalação que comprovadamente deu certo e esse menino, olha, teve realmente um rendimento fantástico, uma atuação de gala. O Alan merece todo o elogio, todo o destaque dessa partida. Apesar do Veiga ter sido eleito o melhor em campo, porque para Conmebol é assim, quem entra, faz gol, decide o jogo, ganha o prêmio. Mas como atuação, sem dúvida nenhuma, o Alan foi demais. Nota 10 para o Alan e nota 10 para todo o time do Palmeiras, que soube jogar uma partida que valesse vaga para uma final de Libertadores. E reverter uma situação como essa, em que nenhum time na história da Libertadores tinha revertido numa semifinal, é coisa para gente grande. É coisa para poucos, talvez coisas para um só. No caso, o Palmeiras, que vai seguir na luta pelo título brasileiro. Tem o Juventude no final de semana em Caxias do Sul, mas, claro, já se prepara para pegar o seu grande rival do momento e de outros anos passados, o Flamengo, no próximo dia 29. Sem dúvida, vai ser um grande jogo e eu não vejo a hora dessa data chegar. Enquanto isso, no dia a dia, vamos seguir acompanhando Palmeiras, Flamengo e toda a sequência do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não cansa de revelar talento. Olha o que esse moleque fez. Ele tenta uma vez, aí ele vai, insiste, força física, insiste, aí vem um, chegam dois na marcação, um arrastão, ele entra na área, pênalti indiscutível. Que partida fez o Alan contra a LDU. Mais um moleque para o Palmeiras vender mais caro do que vendeu o Estevão. Escreve e me cobra. Mais caro do que vendeu o Estevão. Uma verdadeira fábrica de craques. Impressionante. A noite mágica de Abel Ferreira realmente virou realidade. Uma partida impressionante do Palmeiras, um domínio completo dos 90 minutos, saindo atrás de um placar de 3-0. Não é a mesma coisa ganhar de 4-0 sem precisar ganhar de 4-0. O Palmeiras estava pressionado para isso. O Abel Ferreira mudou completamente o time. Alan aberto, sem nenhum lateral, nem Kelvin nem Giai, com Piquerez, com o Aníbal no banco, com 3 zagueiros, e o Palmeiras dominou completamente o jogo numa noite que é, dificilmente não falar isso, é a maior noite de Libertadores de Abel Ferreira no Palmeiras, no dia em que ele completa 5 anos de Palmeiras. É um negócio incrível o que aconteceu aqui no Allianz Parque, não só pelo que fez o time, mas também pelo que fez a torcida. Foi uma festa incrível por 90 minutos. Tudo o que o Abel Ferreira decidiu fazer deu certo. O que o Alan jogou de bola é um negócio realmente impressionante. A estratégia foi perfeita. É verdade, a LDU não conseguiu fazer nada, mas muito provavelmente porque o Palmeiras dominou tudo. O Palmeiras fez uma partida perfeita, o Palmeiras fez uma partida histórica. É uma noite que não vai sair da memória do torcedor, dos quase 40 mil que tiveram no Allianz Parque. Uma noite inesquecível. E agora é um mês para comemorar, porque a final é com o Flamengo de novo. Pois é, rapaziada, e a repercussão aí dessa vitória do Palmeiras, né, essa virada espetacular e na Libertadores pra cima da LDU segue repercutindo muito bem, né, pessoal? Todo mundo falando aí dessa virada histórica do Palmeiras, exaltando o Palmeiras, até os antes, os clubistas, enfim, tendo que admitir, tendo que engolir seco e admitir que o Palmeiras é de fato o time da virada, o time do amor, né, pessoal? Enfim, se rendendo ao Verdão, ao Abel principalmente, né? Impressionante mesmo essa era do Abel Ferreira no Palmeiras. Impressionante. O que o Palmeiras faz temporada após temporada é impressionante
de fato, e de deixar o Brasil inteiro mesmo, e a América, todo mundo de boca aberta, né, pessoal? Enfim, trazendo aqui para vocês uma opinião muito contundente, uma opinião top, uma análise top mesmo aqui do perfil Sincerão, pessoal, lá no X, aqui no X, né, antigo Twitter, perfil Sincerão, @oficial Sincerão, falando aí sobre esse Palmeiras, sobre o Abel. Olha só, a análise do Sincerão aqui, ó. Doendo ou não, até o maior clubista, no fundo, sabe que o Palmeiras é o clube brasileiro mais copeiro quando se trata de Libertadores. Apenas esse clube era capaz de reverter esse jogo e fazer história em plena semifinal, né? Em plena semifinal de Libertadores, pessoal. Aí o Abel comemorando, né? Sousa aqui comemorando com o Piquerez também. Enfim, que imagem e que análise aqui desse perfil, né, no X do Sincerão. De fato, né, pessoal, não adianta. Pode se doer, pode ter que engolir seco, mas até os antes tem que reconhecer, não adianta. E isso tá acontecendo depois dessa virada histórica do Palmeiras aí. Muitos antes, muitos faladores, né, tendo que parar e reconhecer. Não, o Palmeiras de fato fez história e é um time diferenciado, né, pessoal? Diferenciado, muito copeiro. Não sentiu uma semifinal de Libertadores. Sim, primeiro jogo talvez foi, né? Primeiro jogo foi terrível, mas o Palmeiras na volta mostra que é gigante e é o senhor Libertadores, né? E consegue reverter esse placar e tá na final aí da Libertadores contra o Flamengo, né, pessoal? Mas enfim, é isso. O perfil Sala12 aqui também no X, né, no antigo Twitter aqui, deixando aqui as suas opiniões sobre o menino Alan, que jogou demais, né, pessoal? Olha só, 21 anos, veio da base, joga num time vencedor e tem estrelas. Com o time perdendo a semifinal por 3-0, chamou a responsabilidade. 10 dribles, assistência, pênalti sofrido, muita personalidade, muito talento do Alan. E atuação histórica. Surge mais um moleque no Palmeiras. Então tá aí o Alan. De fato, ótima, brilhante análise aqui do perfil Sala12 aqui no X sobre o Alan, né? Que partida do moleque. Jogou demais, todo o time jogou muito bem, Abel muito bem, as arquibancadas, o torcedor muito, muito bem. Enfim, pessoal, noite mágica e histórica do Palmeiras. Se curtiu o vídeo, não esquece, pessoal, deixa o like aí para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal. Então, dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É o Porco. É nóis. Fui.